E aí pessoal, bom dia a todos, eu sou o Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 15 de dezembro de 2018, agora são 10 horas e 7 minutos. Muito bem, a pergunta que não quer calar. Acho que você até já sabe, né? Bom, eu nem vou ler a matéria não, por quê? Porque todo mundo já sabe, está acessível a todos, muito fácil encontrar. Qualquer site de busca que você colocar a palavra massacre da Igreja de Campinas vai aparecer. No Facebook, nas redes sociais, então o que mais se fala nisso. Aqui no YouTube, então, tem muita gente falando sobre isso. Você tem contra reportagem mesmo de alguns jornais, porque tem canais de jornais também aqui no YouTube. Aqui no YouTube. Eu digo no YouTube porque eu coloco meus vídeos aqui no YouTube, então eu coloco também no Face. Muito bem, gente. Todo mundo sabe o que aconteceu. O cara entrou na igreja, pegou a arma, começou a atirar. Agora aumentou o número. Morreu mais uma outra pessoa agora. Morreu no hospital. Tem 3 dias, se eu não me engano. E acontece o seguinte. A pergunta é que as pessoas adoram falar que a gente precisa que nós precisamos de uma religião. As pessoas adoram falar que precisamos acreditar em alguma coisa. Nós não precisamos acreditar em fantasias. Não. Você está falando que a religião é uma fantasia? Sim, ela é uma fantasia, porque não há comprovação da existência de seres, de entidades sobrenaturais. Não existe. Mas a questão é Salmo 91, vários salmos dizem que Deus vai proteger, diz que acampa com os anjos dele, os anjinhos ao redor, e principalmente católicos. Eles dizem que a igreja, que aquela igreja lá é a casa de Deus. Evangélicos também têm essa mania. Alguns dizem que não, mas eles também falam: pastor, eu falar, você vê a casa de Deus. Mas ali uma igreja católica, onde estava Deus numa hora dessa? Que ele não pode proteger a casa dele, supostamente, tá? Dizem que é a casa dele. Olha, então se é a casa dele, por que ele não protegeu a casa dele? Hein? Não há explicação, né? As pessoas falam assim: porque Deus não tem que te provar nada, eu não tenho que te... Não, é essa coisa. Religiosos adoram impor a sua religião. Eles adoram explanar, dizem que tem liberdade de expressão, como a Constituição garante liberdade de expressão. Lógico, todos nós temos liberdade de expressão. No entanto, na hora de provar, na hora que a realidade confronta e joga a fé por terra, esses caras somem. Ou então eles falam: isso é uma questão de fé. Porque ele é misterioso. É sempre assim, né? Eles jogam essas coisas porque é o seguinte, gente. Quando foge a razão, quando foge a racionalidade, quando foge a inteligência, quando a pessoa não tem mais explicação, no caso quando ela é desonesta, essa vira devocional. Vou explicar na prática. Um caso dessa tragédia que houve na igreja em Campinas. Quando nós perguntamos assim: onde estava essa divindade supostamente que tem todo o poder? Supostamente, onde estava? A pessoa fala assim: olha, ele é misterioso, sabe? Ele tem um propósito. A pessoa não tem uma resposta. Ao invés dela falar que não sabe, não, ela vira devocional. Ou então vem com subterfúgio, sempre tentando se esquivar do foco central. Por quê? Do foco, melhor dizendo, tentando se esquivar do foco. Por quê? Eles a maioria dos religiosos são desonestos. São. Mesma coisa se eu dissesse assim: olha, gente, tem um dragão aqui na minha casa, ele protege todo o bairro. Aí acontece uma tragédia lá do outro lado ali, na rua ali. Aí a pessoa fala: vai que você disse que tem um dragão protegendo aí o bairro? Sim, mas esse dragão não tem que te provar nada. Você ia me chamar de louco, não ia? Mesma coisa você com argumento defendendo Deus. Ou vocês, o que? Os religiosos também têm essa mania. Porque nem todo mundo que assiste é religioso.
aos meus vídeos. Então é aquilo. Quando a pessoa honesta, ela não tem uma resposta, ela fala, eu não sei. Seja de qualquer assunto, não digo só em relação a assuntos que envolvam fé, que envolvam crença, não. Questão científica. Um cientista faz uma descoberta, só que aí ele descobre só até um certo ponto. Não conseguiu, as pesquisas não conseguiram obter uma resposta que explicasse. Então o que o cientista faz? Olha, nós descobrimos até aqui. Até aqui nós podemos especular, mas não podemos afirmar. A probabilidade disso, disso e disso. Aí são chamadas hipóteses. Tanto que um trabalho científico surge de uma hipótese. Até numa faculdade, gente, tem pessoas que têm um pensamento anticientífico, parece que nunca fizeram, e fizeram graduação. Fizeram a graduação. Na graduação, quando você vai defender o seu trabalho passa para o método científico. Você tem que ter uma hipótese e a sua pesquisa vai confirmar ou não. Aí eu fiz assim no meu. Entendeu? Eu fiz uma pesquisa bibliográfica e fui a campo também. Então é assim que funcionam as coisas. Se você tem uma resposta, a pessoa que é honesta, ela vai falar. E quando ela não sabe, quando algo ficou aberto ou algo ainda não chegou nem perto de solucionar, ele vai falar, eu não sei. E não vai colocar afirmações de coisas subjetivas, dizendo, não, Deus fez, Deus sabe. Não! E a pergunta que não quer calar é essa. Onde estava Deus na hora desse massacre? Será que estava coçando o saco divino dele? Ou estava mandando o filho dele aparecer para uma esquizofrênica em uma goiabeira, hein? Porque essas coisas você vai ouvir. Coisas mentirosas. Eu posso dizer que a Saori Kido veio aqui na minha casa. Quem conhece Cavaleiro do Zodíaco, o anime, tanto o anime quanto o mangá, que é a revista, sabe quem é Saori Kido, né? Não preciso explicar aqui. Se você não sabe, procura que você vai saber. Se eu dissesse isso, gente, eu teria que provar. Um monte de gente tá me zoando aí. Por que estão zoando essa mulher? Porque falou que apareceu o Jesus na pé de goiabeira. Porque é uma mentira. Então, será que esse Deus estava mandando o filho dele aparecer numa goiabeira para alguém? Porque isso ele faz, né? Ajudar um jogador a fazer o gol depois que ele treina pra caramba, né? Aí é fácil. Mas na hora de proteger pessoas que estavam lá supostamente adorando, devotando suas vidas a essa divindade, ele não faz porra nenhuma. Aí ele não faz nada, né? É incrível como a realidade ela massacra a fé, gente. A realidade sempre... E outra coisa, esse cara só se matou porque tomou um tiro dos policiais. Só por isso. Ou seja, humanos que tiveram que agir, que senão ele ia matar muito mais. Ele tinha mais munição ainda. Se seres humanos não tivessem interferido na situação, com certeza a tragédia seria maior. E a coisa que eu falo para vocês, com essa nova, eu tenho que fazer uma reflexão social também. Será que todo mundo está preparado para ter uma arma? Hein? Eu não vou dar uma resposta definitiva não, gente. Sim, eu penso que você deveria ser responsável pela sua segurança, porque o Estado ele é falho, o Estado ele é inútil, o Estado ele é inútil. Nós podemos ver, quando você vê, lógico, o Estado não pode intervir toda hora. Ok, lógico, é verdade. Até em países de primeiro mundo acontece. Mas ele tem que o quê? Diminuir ao máximo. E aqui você vê que não é assim. A coisa vai acontecendo depois que ele toma uma atitude. Então, gente, voltando aqui, a pergunta é, será que todo mundo está preparado? Será que se der arma na mão de todo mundo vai solucionar o problema? Ou vai só aumentar coisas como essa aí? Tragédias como essa que aconteceu aí em Campinas. Porque tem muita gente psicopata, gente. Tem muita gente aí que é psicopata. Esse cara estava dando avisos, se você leu um pouquinho sobre ele, ele tinha ameaçado
o filho de um vizinho. Foram e tomaram a arma dele, ele conseguiu de novo. Não matou o filho do vizinho, mas matou dentro de uma igreja. Sabe? Eu não estou aqui para xingar você, mas a pergunta é: onde estava esse Deus? Fazer você pensar, gente. Fazer você pensar, você que é religioso, pense. Fazer muito essa pergunta para mim, eu morrer de raiva. Eu me deve ficar endemoniado. Mas não, tinha razão. Mas onde estava Deus? Em lugar nenhum. Sabe onde está Deus? Eu vou te falar onde que Deus estava. Está na cabeça de quem acredita. Nas páginas da Bíblia Sagrada. Não, Bíblia Sangrada. Daqui a pouco vai ter o absurdo Bíblicos, tá? Eu vou voltar daqui a pouco. Vai ter o absurdo Bíblicos. Vou falar sobre Jonas. Tá bom, gente? Mas olha só. Essa pergunta que não quer calar. Onde estava Deus? Na imaginação das pessoas. A realidade sempre vai mostrar. Não existe Deus nenhum. Se não fosse seres humanos agindo, a situação seria muito pior. Pense. Pense. É de graça. É de graça. Paga nada não. Você só vai pagar mico. Tá? Pagar mico é uma gíria, tá? Se você não pensar. Tá bom, gente? Então, um abraço a todos. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Sucesso aí. O que é a religião? A religião é a loucura coletiva aceita socialmente. Aceita que dói menos.